Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, saímos da crise do feudalismo, que foi 3 fatores que levou a essa crise. Primeiro, a fome, né, por conta do aumento populacional e por outros fatores, né, por altas cobranças de impostos que os senhores feudais faziam, mas a igreja. E depois chegou a doença, né, que é a epidemia. Com isso, a população se revoltou, que foi o terceiro fator, levando assim o final do feudalismo. Com esse final do feudalismo, voltou novamente o processo de centralização política da Europa. O que significa esse processo? É isso que a gente vai entender agora. Então, o processo de centralização política da Europa é a questão da centralização monárquica e o Estado moderno. O que é monarca? Monarca veio a monarquia, né? Essa centralização monárquica significa que o rei, né, os reis voltaram a governar novamente o território, ou seja, eles voltaram com seu poder de autoridade, que foi retirado pela igreja e pelos senhores feudais na época do feudalismo, mas com isso, pela crise, novamente eles retornaram a ter esse poder real, e a igreja e os senhores feudais passou a ser submisso ao poder da autoridade máxima do rei. Então, a centralização do poder monárquico foi uma imposição da autoridade do rei sobre determinados territórios e a unificação da moeda e das leis e do imposto, que gerou, né, que ocorreu ao longo do tempo, apesar de uma imposição maior da parte dos senhores feudais. Mesmo assim, que eles temiam, né, perder seu poder, e da igreja também, que receava que os reis, né, se tornassem politicamente mais fortes que o Papa. Começou por conta do apoio da burguesia, que estava insatisfeita pelo rei, né, pela igreja e pelos seus feudais, né, que a burguesia eram os comerciantes interessados no fim das restrições impostas pelos senhores feudais para transportar e negociar mercadoria entre as cidades. O que foi esse apoio? Foi uma aliança que a burguesia fez com os reis, que a partir do momento que o rei voltasse com a sua autoridade máxima, poderiam realmente negociar, né, suas mercadorias livremente pelos territórios unificados, sem cobrança de imposto. E assim, ainda tem mais, o rei fazia mais escolta com os mercadores, né, de uma cidade para outra, para não ser roubados. Também tiveram apoio da parte da nobreza, porque a nobreza, mais que queria ainda, né, insatisfeita com alguns fatores da igreja, o que a nobreza fez? Desejava manter seus privilégios. Então, a partir daí, por conta, com essa aliança da nobreza com o rei ia ainda manter os privilégios dos nobres, né, que foi enfraquecido pela cruzada e pelas fugas dos servos para as cidades. Com tudo isso, depois desses 2 fatores, desses 2 apoios, que levou à centralização monárquica do poder e tirando a seu poder da autoridade da igreja e dos senhores feudais, o rei novamente começou a governar, surgindo assim o Estado moderno. O que se foi esse Estado moderno? Foi caracterizado pela má existência de um mesmo povo que compartilha, né, uma única língua, que vive em um mesmo território defendido pelo exército, né, e o governo por um monarca soberano, ou seja, por um rei. Então, a partir daí, essa unificação foi isso, unificação territorial das leis, para que a língua e também o próprio exército poderia defender, né, as pessoas do território governado pelo rei. Então, surgindo assim a formação dos reinos ibéricos, né? De um lado, temos os cristãos que iniciaram a guerra da reconquista pela Península Ibérica. Essa guerra da reconquista foi travada pelos árabes muçulmanos, pelo domínio dos árabes muçulmanos sobre a Península Ibérica. E de um lado foi a disputa desses muçulmanos que influência da cruzada. O que foi isso? A Guerra da Reconquista, a gente foi à cidade de Jerusalém. Vocês se lembram, né? Que eu falei para vocês anteriormente, que a cruzada foi uma guerra que entre a Igreja Católica e os muçulmanos, os islâmicos, os árabes, né? Pela cidade, né? Ou seja, pelo território de Jerusalém, aonde Jesus Cristo foi enterrado. Tudo isso foi realmente a Guerra da Reconquista, formando assim
os reinos ibéricos e a aliança entre as famílias reais, né? Que foi a partir daí da Guerra da Reconquista pela Península Ibérica, que queria ser tomada novamente pelos cristãos, tirando dos árabes muçulmanos, a formação dos reinos ibéricos e a aliança entre as famílias reais foi o seguinte: o primeiro reino foi o reino de Portugal, de 1139, pelo Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, né, que proclamou seu rei de Portugal e inaugurou a primeira dinastia portuguesa. E depois tivemos o reino da Espanha de 1492, formado a partir do casamento entre os monarcas Fernando de Aragão e Isabela Castela, em 1469, consolidando assim após a queda do Emirado de Granada em 1492. Então, após a queda do Emirado, pela formação dessa aliança entre Fernando de Aragão e Isabela Castelo, surgindo assim o segundo rei da Espanha, que foi em 1492, dando assim a formação dos reinos ibéricos. Mas também tivemos, gente, né, a monarquia francesa. O que seria essa monarquia francesa? Foi medidas de centralização da dinastia Capetija a partir do século XII. Que a partir daí, com essa dinastia Capetija, que foi a centralização do poder da monarquia francesa, eles fizeram a criação de postos, confisco do feudo, você sabe que o feudo são as terras, formação do exército assalariado e a taxação sobre os bens da igreja. Então, a partir daí, a igreja também não tinha essa autoridade, tudo que eles fizessem tinha que pedir realmente licença, ou seja, era submisso à monarquia francesa, enfraquecendo assim a nobreza francesa, levando a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos, que foi em 1337 a 1453, que foi uma disputa contra a Inglaterra e pela sucessão do trono francês e pelo controle da região de Flandres, né? Que é hoje a atual Bélgica. Importante centro de produtor de tecido. Então, tudo essa revolta, essa briga foi por conta realmente da região de Flandres, né, que a Inglaterra queria, por conta que era um centro produtor de tecidos que gerava economia, mas a monarquia francesa foi para a guerra, né, e conseguiu, né, a derrota, né, derrotar assim a monarquia inglesa naquele momento, enfraquecendo assim a nobreza francesa, mas a nobreza francesa, com esse enfraquecimento, né, mesmo assim conseguiu uma aliança entre os nobres franceses e os reis da dinastia Valois. Então, o rei da dinastia Valois que apoiou a monarquia francesa com a vitória, né, da Guerra dos 100 Anos contra a monarquia da dinastia realmente inglesa, consolidando assim o poder real francês. Então, o poder real francês só consolidou e ganhou essa Guerra de 100 Anos por conta dessa aliança que eles fizeram com a dinastia Valois. E aí a monarquia francesa conseguiu realmente derrotar, né, os ingleses em 1337, que durou até 1453, essa Guerra de 100 Anos. E a centralização monárquica da Inglaterra, gente, como foi isso, né? Qual foi as medidas tomadas por Guilherme, o Conquistador, no século XII? Foi o seguinte: ele confiscou as terras da população, né? Criação de 5.000 feudos, que ele deu esses 5.000 feudos, que foi administrado por seus vassalos, que deviam fidelidade a ele, ou seja, ao rei. Embora o poder real tenha se fortalecido, os monarcas ingleses continuaram lutando, né, para manter a autoridade real sobre os senhores feudais no século seguinte. Por quê? Com a assinatura da Magna Carta, em 1215, o rei João Sem Terra assinou uma espécie de constituição que reconhecia a autoridade real inglesa, porém, mais obrigava o monarca a respeitar a lei, favorecendo quem? Os nobres, novamente a igreja e a burguesia, ou seja, os burgueses. Com isso, o poder, né, ficou ilimitado, o poder ficou limitado, né? Ficou limitado para a centralização monárquica inglesa, por conta dessa assinatura da Magna Carta. Por isso que eles ainda continuaram lutando, né, para poder realmente conseguir essa autoridade real sobre os senhores feudais no século seguinte, por conta dessa assinatura da Magna Carta pelo rei João Sem Terra, que
fez uma limitação, né, do poder realmente do monarca, favorecendo assim os senhores, os nobres, a burguesia e a própria igreja. Então, gente, isso aí tudo foi o processo de centralização do poder político da Europa naquele momento, né, que foi a volta do rei, que foi gerada assim no final do feudalismo, né, então eles voltaram novamente à unificação territorial real, né, e a partir daí os reis começaram a comandar, né, os seus territórios, tirando assim da autoridade da igreja e dos nobres, né, que eram os senhores feudais. Né? A partir daí foi dando continuidade, né, a essa questão do processo naquela época, né, saindo da Idade Média, né, formando assim uma visão ainda da Idade Moderna. Então, muito obrigado, fica até a próxima com essa grande palavra, obrigado.